Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 2. Primeiro, o pobre Chicor Samiel. Me despertando do meu conforto, raios de luz brilhantes me forçam a mover minha cabeça para fora do caminho, para as sombras da minha toca. Estar neste mundo não é ruim, embora eu ainda esteja um pouco paranoico, mas provavelmente é isso que me mantém vivo. Essa paranoia será ofuscada pela ousadia à medida que eu ficar mais forte e mais velho, com a experiência de cada luta ou caçada. Até agora na maioria das vezes, tenho sucesso nas minhas caçadas. Falhei em algumas por alertar minha presa fazendo muito barulho ou tropeçando em um tronco, mas lutar contra algo ainda não aconteceu. No momento, acredito que mal consigo fazer alguma coisa, devido à minha falta de confiança ou instintos. Afinal, sou um filhote de alossauro, a única coisa que posso fazer é procurar comida ou caçar pequenos animais. Agora, aliados serão difíceis. Humanos não são impossíveis, só preciso ter uma visão positiva deles. Outros alossauros? Se houver algum, mas olhando para o lago em minhas memórias, aqueles dinossauros eram do final do Jurássico, quando os alossauros vagavam, então eu deveria ser capaz. Mas os alossauros geralmente são caçadores solitários, como crocodilos, eles formam bandos temporários para caçar animais grandes ou grupos de animais. Saindo da minha toca, movi-me pelos arbustos e árvores até o lago para adquirir o que prevejo ser manipulação de vento e água. Espiando por entre os arbustos, examinei a área e a encontrei inalterada, com a adição de pessoas recolhendo baldes de água. Essas pessoas têm aparência semelhante, com longos cabelos loiros, olhos azuis e orelhas longas e pontudas. 4 elfos coletavam água enquanto 3 crianças brincavam com alguns dos bebês monstros e dinossauros, se divertindo. Cresci até 82 centímetros de altura e 1,20 metros de comprimento, então minha vantagem em furtividade está desaparecendo lentamente e meu apetite está aumentando. Até mesmo pequenos mamíferos não me satisfazem, preciso de presas maiores, mas isso pode esperar. Saindo dos arbustos para o campo aberto, continuei caminhando mesmo sob os olhares de todos, enquanto as crianças elfas corriam atrás dos adultos com medo, enquanto os adultos se preparavam para lutar com seus arcos prontos para usar. Eu os ignorei, pois lutar contra eles só atrairia mais atrás de mim. Fui até a beira da água e comecei a tomar minha bebida matinal. Inesperadamente, um filhote de diplodoco bebeu comigo não muito longe, seguido pelos outros. Confusos com o evento, os adultos abaixaram seus arcos, mas ainda desconfiados da minha presença. Ouvindo atentamente, pude ouvir a conversa deles enquanto bebiam. Como um jovem alossauro está aqui na floresta de Jura? Eles geralmente estão no oeste, disse um elfo macho a seus companheiros, confuso. Espere, floresta de Jura? Mas isso é intensura. Se é onde estou, em que mundo estou, por que é Mana e não Gaikulis? Quanto mais respostas eu obtenho sobre onde estou, mais perguntas surgem. A conversa deles continua no meu presentes na floresta, mas eu não poderia me importar menos. O que me importa é a minha vida no futuro. Se os alossauros deste mundo são da savana, então eu sou um alossauro solitário nesta floresta. Provavelmente irei para o oeste no futuro para observar como os alossauros devem agir. Não quero que todos pensem imediatamente que não sou um alossauro normal, pensando que sou apenas um alossauro, mais forte com mana, o que será minha melhor aposta em confrontos com aventureiros. Terminando minha bebida, me afastei da água e me deitei, fingindo descansar, mas tentando usar minha mana no vento, mas parando rapidamente. Os elfos sentiriam eu usando mana? Sem correr riscos, fingi descansar por alguns minutos para não parecer suspeito e fui para a floresta caçar. Vagando por aí, sinto o cheiro de sangue no ar. Sendo cauteloso e ousado, segui o cheiro até um morto. Era como uma ovelha, mas 2 vezes maior que uma normal. Meu olhar se desviava do corpo para o que a estava devorando, um lagarto de 2 patas, mais alto que eu, com 2 braços e 3 garras curtas, 3 cristas na cabeça, 2 acima dos olhos e uma perto do focinho. Manchas vermelhas sob os olhos e acima da mandíbula,
pretas da mandíbula inferior, dos joelhos aos pés e da cabeça até a ponta da cauda, com manchas pretas cobrindo a barriga e as coxas, e por fim, amarelas no estômago. Nome: raça: ceratossauro. Títulos: nenhum. Gênero: masculino. Nível -6. Saúde: 45. Mana: 40. Força: 25. Defesa: 20. Agilidade: 25. Eu poderia vencer, mas provavelmente com uma lesão, embora eu possa conseguir muito e espero que eles não saibam como usar essa mana. Justo quando eu estava prestes a atacar o Cerato, uma notificação do sistema pausou minha preparação para verificar. Novo recurso adicionado para sobreviver 48 horas. Missões, objetivos aleatórios para recompensas. Missão: mate o ceratossauro. Recompensas: mais 50 pontos de atributo. Objetivo bônus: lute contra o ceratossauro em um combate 1 contra 1. Recompensas: 500 de experiência. As missões me ajudarão a ficar mais forte, possivelmente mudando meu status de um animal comum para um predador alfa. Removendo o sistema, concentrei-me no ceratossauro, saindo dos arbustos e anunciando minha presença rugindo para ele, que se virou e rugiu também. Corpo para mim. Avancei, prendendo minha mandíbula no topo de sua cabeça, torcendo-a e arrastando-a para o chão. O cerato rapidamente se levantou e desviou de outra mordida antes de me morder nas costas, causando muita dor. Deixando isso de lado, infundi meus dentes e garras. Mordi a coxa do cerato, forçando-o a soltar minhas costas. Soltei-o rapidamente pela frente, levantando levemente do chão antes de esmagá-lo contra o chão, colocando um dos meus pés de 3 dedos em sua coxa, cravando minhas unhas, causando mais dor. Com minhas garras, cravei minha garra direita em sua lateral, enquanto a esquerda segurava sua cabeça. Infundindo meus dentes e mandíbula com mais mana, levantei minha mandíbula superior o máximo que pude, com minha mandíbula inferior ainda sobre ela, antes. Aperte com força total o pescoço, interrompendo seus movimentos e gemidos de dor. Mais 150 ex. Subir de nível X2. Mais 20 pontos de atributo. Missão concluída mais objetivo bônus concluído. Recompensas: mais 50 pontos de atributo. Mais 500 ex. Subir de nível X5. Mais 50 pontos de atributo. Tudo valeu a pena e minha lesão nas costas sumiu. Ganhei 7 níveis e 120 pontos de atributo. 20 em saúde, 30 em habilidade, 30 em mana, 20 em força e 10 em defesa. Nome: Chicor Samiel. Raça: Alossauro. Títulos: nenhum. Gênero: masculino. Nível: 13, 66, 130 ex. Pontos de atributo: 120 0. Saúde: 30 50. Mana: 28 48. Força: 15 35. Defesa: 15 25. Agilidade: 14 44. Agora sim, progresso. Fechando o sistema, começo a me alimentar da minha presa. Enfrentando oponentes de nível superior, que dão grandes quantidades de experiência, com esse conhecimento em mente, vou me concentrar em caçar presas de nível semelhante ou alguns níveis acima do meu, se eu conseguir lidar com isso. Terminando o cerato, deixando apenas pedaços de carne e ossos para os carniceiros, meu caminho de volta levou um pouco de viagem, mas cheguei lá com os elfos ainda presentes, com a adição de mais 2 adultos e uma criança. Empurrando-me através dos arbustos, o fedor de sangue encheu o ar, deixando as criaturas do lago angustiadas, o que alertou os elfos, fazendo com que as crianças corressem para trás dos adultos e os adultos sacassem seus arcos. Ignorando a angústia e o desconforto de todos, abri caminho pela multidão, alcançando a margem da água e limpando minha boca e garras do sangue antes de me deitar para tomar sol. Quando eu estava prestes a descansar, um chiurear repentino me alertou. Olhando para o som repentino, vi um pássaro chiureando para mim. Provavelmente está pedindo para eu pegar coisas dos meus dentes como um pássaro faz com crocodilos.
deitando minha cabeça e abrindo minhas mandíbulas, silenciosamente convidando o pássaro a limpar, praticamente um dentista. Olho para os elfos que me observam com curiosidade e cautela, mas as crianças com mais curiosidade, principalmente uma elfa de longos cabelos loiros dourados e olhos azuis com uma decoração de grama na cabeça, que se aproximou de mim e olhou nos meus olhos silenciosamente pedindo para chegar mais perto. Fechei meus olhos como um convite. Sinto uma mão macia e quente em minhas costas, indo lentamente para minha cabeça e depois para minhas cristas. O pássaro voou para longe, terminando seu trabalho. Logo uma voz veio dos adultos. Lady Shera, por favor, afaste-se do alossauro antes que ele ataque, perguntou o elfo com nervosismo. Abri meus olhos para olhar para o elfo, que tinha uma adaga pronta para me matar. Se eu demonstrar hostilidade para que ele pense que sou apenas um animal normal, agirei defensivamente, me aproximando rapidamente e me colocando entre ele e a elfa chamada Shera. Espera, Shera? Olhando para sua aparência, ela definitivamente se parece com Shera Elgrienvood como não invocar um senhor demônio, versão infantil. Eu rosnei para o elfo, mostrando meus dentes para ele, que recuou com medo. Assim que ele estava a uma distância suficiente, deitei-me novamente, mas enrolei minha cauda e cabeça em volta de Shera, que riu antes de acariciar minha cabeça. Minha pequena protetora, ela provocou, ainda me acariciando. Ela continuou a acariciar minha cabeça antes de ir para minhas costas, onde o cerato me mordeu. Você passou por uma baita luta, Al, disse ela, continuando seus carinhos suaves. Nomeando-me em homenagem ao Big Al de Caminhando com Dinossauros, eu aceito, já que não posso recusar, considerando que eu fingi ser um animal e, vendo como ela sabia que eu estava em uma luta, isso deve ter deixado uma cicatriz em mim. Mesmo com o aumento de nível para curar. Shera continuou me acariciando até ser chamada para ir embora, pois a luz do dia estava se esvaindo. Embora relutante, ela foi embora e disse que visitaria amanhã antes de sair correndo. Olhando ao redor, vejo os monstros e dinossauros ainda ativos, o que é uma boa oportunidade para usar minha mana no vento. Tentei fazer da mesma forma que fiz com a terra, mas a mana do vento é diferente da terra. Em vez de com a mana da terra imóvel, os ventos sopram em velocidades diferentes ao redor do local, e até mesmo tentar fundir mana com eles é um processo demorado. Abrindo meus olhos após 2 horas exaustivas tentando manipular o vento, mas com pouco sucesso, vejo que a luz do dia se foi e as criaturas no lago se recolheram para a noite. Interpretando isso como meu sinal para ir para minha toca dormir durante a noite. 2 semanas depois. Durante essas 2 semanas, cresci de 82 centímetros de altura e 122 centímetros de comprimento para 128 centímetros de altura e 195 centímetros de comprimento. Cacei bastante para alcançar o nível 18 e fiz missões que apareceram, principalmente dando pontos de atributos. Passei um tempo no lago sem conseguir manipular o vento. Manipulação. Então mudei meu alvo para manipulação de água e encontrei as pegadas de 2 alossauros na floresta, embora comparadas às minhas pegadas e as deles, elas sejam menores. Atualmente, estou seguindo o rastro e as pegadas dos 2 alossauros para encontrar um possível competidor por este território no futuro. Sou muito jovem para reivindicar esta área como minha. Desisti da ideia de viajar para descobrir em que tipo de mundo estou, mas com minha localização, Floresta Jura e Shera Elgrienvood, este mundo é uma mistura de outros, mas quantos, eu não sei. Um rugido distante de angústia me tirou dos meus pensamentos, veio da direção dos passos. Sem pensar 2 vezes, comecei a correr tentando alcançá-los. Ao chegar à comoção, avistei 2 alossauros encurralados contra uma parede, cercados por uma matilha de lobos infernais, pelagem negra e olhos vermelhos flamejantes. Meu olhar voltou-se para o par de alossauros. Ambos têm cores e padrões semelhantes, mas uma de suas cristas é azul e a outra é rosa. Nome: raça: alossauro. Títulos: nenhum. Gênero: feminino. Nível 7. Saúde: 25/55. Mana: 20. Força: 65. Defesa: 30. Agilidade: 25. Nome:
Raça, Alossauro. Títulos, nenhum. Gênero, feminino. Nível 8. Saúde, 35/65. Mana, 70. Força, 35. Defesa, 20. Agilidade, 25. A matilha de lobos infernais é nível 7 e o líder da matilha é nível 12. Quando eu estava prestes a atacar o líder da matilha, o sistema me notificou novamente. Missão: salvar as irmãs Alossauro. Recompensas. Novo recurso do sistema: matilha. 25 pontos de atributo. Missão: matar a matilha de lobos infernais. Lobo infernal, 07. Lobo infernal alfa, 01. Recompensas. Nova habilidade: manipulação de fogo. 15 pontos de atributo. Fechando o sistema, eu salto para fora de os arbustos com investida no líder da matilha antes de sua pata traseira comigo aumentar a força. Minha mordida normal é muito mais forte do que a de um alossauro normal. Arrastando o líder da matilha um pouco para trás antes de jogá-lo em uma árvore, antes que eu pudesse continuar meu ataque, 2 lobos infernais pularam em mim mordendo minha pele. Eu agarrei o primeiro e o joguei no líder da matilha para mantê-lo no chão, agarrando o outro e esmagando-o contra o chão antes de fechar minhas mandíbulas em torno de sua garganta e rasgá-lo. Mais 50 ex. Usando minha manipulação da terra para criar 4 espinhos de pedra acima da minha cabeça e os lancei contra os lobos, atingindo 3, mas o alfa desviou, deixando o lobo infernal que o atingiu para trás, fazendo com que ele recebesse o golpe. Mais 50 ex. Mais 50 ex. Mais 50 ex. Mais subir de nível. Mais 5 pontos de atributo. Mais 50 ex. Eu treinei minha manipulação da terra durante o tempo em que a adquiri, tentando aperfeiçoar meu uso para não gastar muita mana. Cada um daqueles espinhos de pedra custava 10 de mana no início do treinamento, agora custam 25 de mana. Se eu pudesse treinar mais para usar menos mana, poderia economizar o suficiente para um grande ataque. Além disso, com os aumentos de nível ocasionais, estou de volta à minha melhor forma. Volto-me para os 2 alossauros e vejo um lobo infernal se aproximando sorrateiramente deles pela lateral enquanto me encaram em transe. Rapidamente, formo um espinho de pedra e o lanço contra o lobo, atingindo seu estômago e empalando-o na parede de pedra. Essa ação rapidamente quebra o transe dos 2 alossauros, antes de olhar para o lobo, cuja vida se esvai lentamente deste mundo antes de ficar inerte. Mais 50 ex. Volto minha atenção para os 2 lobos restantes, um sendo o alfa e um lobo infernal comum. Canalizo minha mana através do chão e ergui uma grande estaca debaixo de ambos os lobos. O alfa mal conseguiu se esquivar, apenas roçando o estômago, mas o outro não teve tanta sorte e foi empalado. Mais 50 ex. Esse ataque custou 25 para ambos, então é desgastante, mas felizmente tenho 75 de mana nos meus atributos, então tenho 15 sobrando para um ataque de espinho, mas duvido que precise dele. O lobo alfa rosnou para mim com ódio, mas não me importo com as emoções de uma criatura que tem pouco mais valor do que comida aos meus olhos. Com a força que lhe restava, ele avançou contra mim, mas é incrivelmente lento. Me surpreende como ele desviou do meu ataque. Será que ele possui uma habilidade que permite ver o fluxo de mana ou vislumbres do futuro apenas quando sua vida está em risco? Ignorando minha crescente curiosidade sobre como ele sobreviveu até este ponto, desviei facilmente de sua mordida antes de desferir uma das minhas em seu pescoço. O alfa tentou se libertar me arranhando, mas foi inútil. Usei minha habilidade Agarrão Devastador para finalizá-lo, acabando com o futuro de toda a matilha. Mais 150 ex. Mais subir de nível. Mais 5 pontos de atributo. Missão concluída x2. Recompensas. Novo recurso do sistema. Pacote. Manipulação de fogo. Mais 30 pontos de atributo. Bem merecido para mim agora, para usar esses pontos de atributo colocando 30 em mana e o resto em saúde. Nome: Chicor Samiel Al. Raça: Alossauro. Títulos: nenhum. Gênero: masculino.
Nível: 20, 25, 200 es. Pontos de atributo: 40 a 0. Saúde: 60 a 70. Mana: 75 105. Força: 50. Defesa: 35. Agilidade: 65. Habilidades: aberto à visualização. Missões: aberto à visualização. Pacote: aberto à visualização. Removendo o sistema da minha vista, sentindo-me satisfeito, volto meu olhar para 2. Halos me encarando, vendo que eles estavam bem, mas um pouco feridos, peguei o corpo do Alfa com minhas mandíbulas para ir embora, já que meu trabalho aqui estava feito. Continuei andando por alguns minutos até ouvir o som de passos atrás de mim. Rapidamente me virei, pronto para atacar quem quer que estivesse atrás de mim, mas para minha surpresa, vi as duas irmãs Halo carregando um lobo infernal, olhando para mim. Não é à toa que ganhei a habilidade de matilha, foi por eles. Abri a habilidade de matilha no meu sistema. Membros da matilha. Nome: raça: Alossauro. Sexo: feminino. Nome: 1. Raça: Alossauro. Sexo: feminino. Entendo, então estou presa a elas, então posso dar nomes a elas. Pensando em nomes, meus olhos se voltaram para suas cristas. As cores de suas cristas e o fato de serem irmãs me deram um bom nome para elas. Membros da matilha. Nome: Ren. Raça: Alossauro. Gênero: feminino. Nome: Han. Raça: Alossauro. Gênero: feminino. Nome: Han. Raça: Alossauro. Gênero: feminino. Autor: A. Foi bom? Foi ruim? Algo que eu deva mudar? Algo que você queira que eu adicione, como uma habilidade para o protagonista ou um personagem de sua escolha?